qual a opção? Paulo, A, aqui da B, gente, pra gente Paulo. entender. C. Olha aí, Não gente. houve trevas sobre toda a terra desde Quem a hora foi sexta que até a hora jurou não Peraí, comer agora nem... Paz e esperança em Cristo para você e para toda a sua família. Está começando mais uma Escola Bíblica Esperança, aqui da Igreja Batista Nova Esperança. Você está com a gente aqui na igreja, né? Estamos aqui no local de culto que a igreja se reúne, e nossa igreja fica aqui na Penha, no Rio de Janeiro, aqui na Vila Cruzeiro, comunidade dentro aqui da Penha, um bairro do Rio de Janeiro. E você é nosso convidado a conhecer mais da Bíblia, da Palavra de Deus. A gente está falando aí sobre o contexto do Novo Testamento, e nós sabemos a importância, sempre falo isso no início da Escola Bíblica, a importância de você entender o contexto. Nós acreditamos que quanto mais contexto do ambiente seja ele sociológico, seja ele econômico, seja ele geográfico, enfim, o contexto que norteia as histórias do Novo Testamento. Quanto mais você sabe sobre isso, mais você consegue entender o que os escritores quiseram informar para o povo daquela época. Os autores bíblicos, né, os homens e mulheres usados por Deus, qual era o objetivo deles. Se a gente entende aquele de uma forma macro, a gente consegue entender micro, né, a informação pequena que o texto às vezes traz naquele pedaço, né? O pessoal usa uma expressão técnica chamada perícope, né? É uma parte do texto. Então, quando você entende o contexto, quando você entende o que envolvia, você consegue entender com mais praticidade, né? O entendimento é melhor quando você entende esse contexto. Então, você é nosso convidado a navegar no estudo da Palavra de Deus. Por exemplo, essa aula de hoje, nós vamos aprender sobre os governantes da época do Novo Testamento, especificamente ali quando os evangelhos foram escritos, as cartas de Paulo, né, os escritos dos apóstolos. Então é importante você estar atento para você poder entender e participar com a gente. Como eu sempre falo, toda a escola bíblica eu trago aqui um livro que pode ajudar você a entender um pouco mais. Eu tenho essa enciclopédia da Bíblia Teológica e de Filosofia. Ela tem vários volumes, tem 6 volumes. Deixa eu ver se dá para pegar aqui, ó, aqui fica melhor. Aqui, ó, Enciclopédia da Bíblia Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Tem gente que tem aquela série do Champlin, o autor é o Champlin, né? O R.N. Champlin, PhD. Esse aqui é o volume 6, por exemplo. Como é um dicionário, ó, aqui é de S a Z, está em ordem alfabética. Então são 6 volumes que eu tenho desse aqui. E para o pessoal que conhece livros teológicos, existe o Antigo e o Novo Testamento interpretado versículo por versículo desse mesmo autor. Essa série aqui, ele é como se fosse um dicionário. Tem muita informação que tem lá, mas aqui a base, né, o objetivo principal é ser um dicionário. Então ele atua como uma ajuda para aquele lá também e vice-versa, tá? Obviamente que toda enciclopédia, todo manual bíblico, você tem que ler, né, criticar, né, olhar, mas é uma bênção, ajuda bastante. As aulas da EBDs também eu uso, então eu sempre trago aqui ferramentas que podem ajudar. Não ganho, sempre digo que eu não ganho nada por ficar falando, fazendo propaganda aqui, mas a gente está numa aula aqui de EBD, de escola bíblica, e o nosso objetivo é passar o conhecimento. Então, essa enciclopédia aqui, ela é boa também, ela ajuda bastante. Não sei mais ou menos quanto está o preço, você olha aí depois na internet. Eu acredito que seja em torno de R$500, eu acho, tá? Mas não sei não. É só você pesquisar depois. Vale a pena ir para o estudante da Palavra de Deus, vai ficar aqui, tá bom? Então, vamos para a nossa vinheta, vamos navegar no conhecimento da Palavra de Deus, da Bíblia. Isso aí, conhecimento bíblico, é o que a gente está fazendo aqui. Você está na Escola Bíblica aqui da Igreja Batista Nova Esperança. Vamos falar hoje sobre os governantes, as pessoas que administravam politicamente a região de Israel na época do Novo Testamento.
é importante sabermos isso. Quer ver um exemplo? Se eu fizer uma pergunta para você nesse sentido aqui. Existia um Herodes no nascimento de Jesus. Existia um Herodes na condenação de Jesus. E existia um Herodes na época de Paulo e ele ficou de frente para Paulo. Paulo interagiu com ele. Será que esses 3 Herodes são as mesmas pessoas? São pessoas diferentes. Então tem muita gente que confunde isso. Toda pessoa que está começando a estudar a Bíblia, ela tem algumas dificuldades, dentre elas essa, que é essa questão de saber separar os momentos em que os personagens estão acontecendo ali, que as pessoas estão se envolvendo com a história bíblica. Então é importante a gente saber disso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses governantes, sobre esses administradores daquela época. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, dos Césares. Ave César. Tem muito filme secular que aborda esse tema, César. Você já deve ter ouvido falar dos procuradores e governadores, por exemplo, Pilatos. Você sabe quem foi Pilatos? Governador, procurador. Você já deve ter ouvido falar de Herodes, como eu citei o exemplo agora, na época de Jesus, no nascimento, na época da crucificação e na época ali interagindo com Paulo. Então são 3 Herodes. Herodes era uma dinastia praticamente, né? Era um nome que dava a governantes daquela geração ali, que vieram de pai para filho e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles para você ter um entendimento. Não vamos nos aprofundar como se fosse uma universidade, uma faculdade teológica. Não, nós vamos trazer um conhecimento robusto para você poder entender. Mas, por conta do nosso tempo, algo bem objetivo para você poder entender. Então, são os governantes de Israel. Antes de mais nada, você precisa se situar na geografia. E eu vou colocar um mapa aqui para vocês. Novamente, aquele nosso conhecido mapa de Israel nessa época. Aqui vocês têm o nosso famoso mapa da região de Israel. E naquela época ali de Israel, existiam, a região era dividida. Vocês sabem disso, a gente falou já em outra escola bíblica. Só para vocês se familiarizarem com os termos, está aqui, ó, Judeia, Idumeia, mais para cima Samaria, região de Samaria, região da Galileia, onde está Nazaré, região, por exemplo, de Judeia, ela é conhecida porque tem ali Jerusalém, tem um templo, Belém, Galileia mais Nazaré. Fora aqui, ó, como se fossem povos estrangeiros, tem a Fenícia, lembra da mulher sírio-fenícia, aquela do cachorrinho, né, da comida que caía, ela fez um apelo a Jesus e Jesus respondeu. Então ficava toda nesse lado aqui do Jordão, esse rio que corta aqui no meio, essa linha que corta aqui, que vem aqui do Mar da Galileia, que sobe aqui para a borda do Monte Hermon. O Monte Hermon ficava aqui nessa região aqui, onde eu estou com o mouse. Então desce até o Mar Morto. Ele inicia lá no Hermon, desce, passa pela Galileia, desce e vai até o Mar Morto. Esse rio corta geograficamente a região de Israel. Então, do outro lado do Jordão, além do Jordão, tem Decápolis e tem Pérea. Aqui para esse lado, para o lado esquerdo, onde acontece a maioria dos fatos bíblicos do Novo Testamento, você vê aí Idumeia, Judeia, Samaria, Galileia, tá? E Fenícia ali em cima. Aqui é o Mar Grande ou o Mar Mediterrâneo. Isso aqui é para vocês se familiarizarem com os locais geograficamente falando. Falado então sobre essa questão geográfica de uma forma bem básica aqui para você relembrar o território de Israel naquela época, agora vamos falar sobre essas figurinhas que a gente citou agora há pouco. Procurador. O que era um procurador? Vamos primeiro entender esses termos para que você possa entender depois o que a gente vai falando. Procurador. Existiam procuradores que administravam regiões de Israel naquela época do Novo Testamento. Um procurador, por exemplo, é a mesma coisa que um administrador, que um prefeito de uma pequena província, de um pequeno espaço de terra. Esse era o procurador. Era alguém enviado por Roma para administrar, para dar satisfação dos interesses do imperador lá para Roma. Esse era o procurador. Num passado bem distante daquela época, o procurador ele era responsável pela parte financeira. Depois, com o tempo, ele se tornou mais que um prefeito, né? Mais um prefeito, mais um administrador mesmo, um governador daquela região. Ele dirigia uma área limitada, não uma província inteira,
ele era um agente, como se fosse um delegado do imperador naquele local. Então ele dava satisfação do que acontecia lá. No Novo Testamento, o termo procurador sempre se referiu ao governador da região da Judéia. Lembra do mapa? Então sempre quando a gente vê procurador ali no Novo Testamento, ele sempre estava administrando aquela região ali. O quartel-general do procurador geralmente era nas Cesareias. O mapa aí vai mostrar para você que existiam duas Cesareias. Existia a Cesareia Marítima, que ficava mais ali próximo do mar Mediterrâneo, e a Cesareia de Filipe, ó, decora esse nome aí, Filipe, que depois você vai saber quem é, que ficava mais ali ao norte, um pouquinho mais para o lado direito do mapa, além do Jordão. Cesareia de Filipe e Cesareia Marítima, eram duas Cesareias. Eram locais, centros políticos, onde o procurador ficava ali, enfim. Mas, com relação à Judéia, em Jerusalém também existia um local onde o procurador ficava e ali ele administrava a região. Vocês vão saber que existia um procurador muito conhecido que ficava ali, estava disponível ali em Jerusalém. Um dos objetivos desse procurador também era manter a ordem política entre os judeus. Como você bem vê na história do povo judeu ali naquela época de Jesus, né, na época do Novo Testamento, não deu muito certo, porque no ano 70, ali por volta de 66 até 70, uma grande revolta teve judaica, né, de judeus. O templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, enfim, houve um problema sério. Então eles não conseguiram manter a ordem. E isso se repetiu depois por volta mais ou menos ali do ano 132, 33, 35, que é quando o imperador Adriano, de uma forma completa, expulsa os judeus da região ali de Jerusalém, e eles são espalhados literalmente aí pelo mundo inteiro. Então teve esses dois momentos que a gente vê claramente que os procuradores não conseguiram manter a ordem ali naquela região. Aí eu vou colocar aqui dois procuradores muito conhecidos, que você está vendo aí na tela, três procuradores muito conhecidos ali na época da história do Novo Testamento. Pôncio Pilatos ficou ali do ano 26 até o ano 36 depois de Cristo. Tem vários textos que falam ali do Pilatos, dentre eles aí o Mateus 27:2. Tem um outro que, se você ler o livro de Atos, se você já leu, você vai saber, você leu, eu sei disso. Antônio Félix, de 52 até 59, obviamente depois de Cristo. Atos 23, 29 está lá, né? O Paulo interagiu com ele. E depois Pórcio Festo, foi de 59 até 62 depois de Cristo. Atos 24, 27, também Paulo teve essa interação com esse procurador romano ali na região da Judéia, ali na região de Israel. Então você vê aí Pilatos, Félix e Festo, tá bom? Procurador Pilatos, que é o mais conhecido, vamos focar um pouquinho mais nele aqui. O Pilatos, gente, de 26 a 36, ele provavelmente foi o sexto procurador da Judéia e Samaria. Ele atuou, por exemplo, como juiz no julgamento de Jesus. Você conhece a história. Você vê ele ali em Mateus 27, você vê ele em Marcos 15, você vê ele ali em Lucas 3, que é interessante que Lucas 3, quando o médico Lucas escreve sobre o seu evangelho, quando ele escreve para Teófilo, então ele faz questão dali no início, ele dá uma recapitulada informando em que momento histórico ali político os governadores estão dominando naquela época. Então ele fala sobre todas essas pessoas e aonde elas estavam governando. Depois você pode ver o texto de Lucas 3 que fala sobre isso. João, 1 Timóteo, enfim, cita aí sobre o Pilatos. Interessante que Pilatos, ele tinha uma esposa. Isso é uma curiosidade legal da gente falar sobre a história do Pilatos. Ele tinha uma esposa, o texto bíblico não fala sobre o nome dessa esposa, mas historiadores citam o nome dela Cláudia, e essa mulher tem uma participação interessante ali na história de Jesus, porque ela tem um sonho com Jesus. Mateus 27:19, estando ele assentado no tribunal, sua mulher, a mulher de Pilatos, mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Existe uma especulação histórica de que essa mulher era Cláudia. Outros historiadores também acreditam que seja esse nome. O nome dela é Cláudia Prócula, ou Procula,
é o nome histórico dela. A Bíblia não fala qual era o nome dela. O único texto que cita ela é ali em Mateus, como a gente leu ali, Mateus 27, 19. Essa mulher provavelmente, segundo esses historiadores, ela se converteu. Acredita-se que no texto de 2 Timóteo 4:21 existe uma saudação que Paulo cita, tanto que o texto ele fala assim, ó, procura vir antes do inverno, é Paulo ali dando uma instrução para Timóteo, procure vir antes do inverno, Eubulo e Prudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Acredita-se que essa Cláudia provavelmente é a esposa do Pilatos. Aí existem algumas histórias dizendo que ela tinha um filho que foi curado da perna por Jesus, aí a gente já não sabe, são especulações. Nós sabemos que Pilatos, quando ele vai julgar Jesus, ele está meio cabreiro. Os textos dos evangelhos não mostram Pilatos como uma pessoa agressiva, por mais que ele fosse, tá? Existem histórias que eu li sobre ele, que os seus inimigos, quando ele matava, ele pegava o sangue e ele usava esse sangue misturado ao sangue dos animais dos sacrifícios que ele fazia a deuses pagãos. Então ele não era santo, era um homem mau. Tá? A questão ali sobre a conversão é relativa à sua esposa. A gente não sabe se é verdade, mas aí os historiadores contando sobre isso. Mas Pilatos era um homem ruim. Mas no texto que envolve ali as suas histórias, ali os evangelistas, eles mostram o Pilatos uma pessoa assim com medo de decidir. Ele não agiu como, por exemplo, um grande carniceiro, um grande vingador, uma pessoa que queria a todo custo condenar Jesus, não. Os evangelistas mostram ele como uma pessoa que isentão. Na verdade é isso. Ele era um grande isentão e agiu com muito medo e com omissão. Essa é a imagem que os evangelistas trazem do Pilatos. Não se sabe, mas será que o sonho que a possível Cláudia, né, o nome dela, foi por causa do sonho, dessa interação dela, dessa preocupação dela, dessa fala que ela teve com Pilatos? Será que isso mexeu com o julgamento do Pilatos? Há uma possibilidade grande sobre isso, porque ele não quer julgar, ele tenta transferir a responsabilidade dele para o Herodes Antipas, que estava ali na região de Jerusalém para as festas, e aí o Herodes não vê nada de culpado em Jesus, transfere novamente para Pilatos, Pilatos joga para o povo decidir, e o povo ali influenciado pelos religiosos da época, pelos sacerdotes, escribas, enfim, aqueles que eram grandes inimigos de Jesus, o povo vai e pede para crucificar, e ele faz questão de falar, olha, eu estou lavando, aí surge esse símbolo, ó, lavo as minhas mãos, ele lava as mãos ali, querendo se omitir ali de qualquer tipo de culpa, mas ele tinha autoridade para soltar Jesus e ele não quis soltar. E provavelmente todo esse sentimento de não saber o que fazer, ou meio cabreiro ali de decidir e de jogar para a torcida ali a culpa, pode ser uma probabilidade muito grande dessa influência da sua esposa que teve um sonho com Jesus. E agora vamos falar um pouco sobre o tetrarca. Tetrarca quer dizer quarta parte. Era um líder que governava uma quarta parte. Quarta parte, se não estou equivocado aqui na matemática, é metade da metade. Então era um grande território que o tetrarca administrava. Essa é a origem do termo. Porém, com o tempo, isso se tornou mais um título, né, de uma autoridade um pouco abaixo de um rei. Mas era comum naquela época os governantes orientais serem chamados de rei. Então você percebe que os Herodes, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora, eles eram reconhecidos como rei. E alguns deles como tetrarcas. Foram definidos como tetrarcas. Alguns governavam realmente territórios muito grandes, diferentes do procurador, que era uma pequena província, mas ao mesmo tempo era um título também, independente do tamanho do local em que ele administrava. Agora vamos falar um pouquinho sobre esses administradores, desses reis chamados Herodes. Lembra que quando nós falamos ali do período intertestamentário, um período interbíblico, que no final ali dos governos judaicos, eles ficaram mais ou menos 100 anos ali com reis judaicos, né? Reis judeus. Eles conseguiram libertar Israel dos governos helênicos, do Império Grego. O Império Romano estava chegando para dominar, e ali ficou mais ou menos 100 anos, um século de governos autônomos ali de Israel.
É a época dos Macabeus, dos Asmoneus. No final dos Macabeus, dos Asmoneus, o Império Romano já começou a dominar. Os últimos reis asmoneus ali eram mais vassalos de Roma do que domínio próprio ali. E depois, no finalzinho, quem começou a governar foi Herodes. E o primeiro Herodes foi Herodes o Grande. Ele ficou governando, ele fez as graças do povo judeu, porque ele fez uma reforma, deu uma atualizada ali no templo que existia naquela época, no templo ali de Jerusalém, fez algumas adaptações por conta do governo romano, ele deu uma melhorada no templo. E esse era o Herodes o Grande. Esse homem ele ficou muito conhecido porque ele foi o Herodes que governava na época que Jesus nasceu. Ele tinha uma característica muito interessante porque ele era meio doidão, ele tinha medo de perder o poder. Você vai ver depois que eu vou mostrar algumas imagens aqui que ele matou esposa, ele matou filhos por conta do medo dele perder o poder. Então você entende por que na época ali do nascimento de Jesus, ele manda sacrificar todas as crianças abaixo de uma certa idade, porque ele teve medo de perder o trono. Quando os sábios do Oriente vieram visitar Jesus, nós vimos a estrela no Oriente, viemos adorar o rei dos judeus. O quê? Rei dos judeus? Então já ficou meio cabreiro ali, ele manda perseguir. Então ele era assim, ele tinha essa característica. Mas ele foi o grande Herodes, o primeiro Herodes dessa época aqui. Jesus ele vai para o Egito, o anjo fala, olha, assim que Herodes morrer, vocês vão voltar novamente para Israel. Esse Herodes é o que morre. E aí o seu território, os seus domínios são divididos entre os seus filhos. Praticamente aí os seus 3 filhos. O Arquelau, Herodes Arquelau, ele dominou pouco tempo, ele foi retirado do poder por Roma, ele domina a Judéia, ali no início da infância de Jesus, Judéia, Idumeia e Samaria. Ele ganhou um título de etnarca, que é quase a mesma coisa aí de rei, né, de alguma coisa desse tipo. Uma outra parte do território de Israel ficou com Antipas, muito conhecido pela gente, ele era um tetrarca, ganhou esse título, ele domina a região da Galileia e de Pérea, e o Filipe. Lembra que eu falei para vocês decorarem esse nome? Filipe, Herodes Filipe. Ele também foi conhecido como um tetrarca. Ele ficou ali na região do nordeste de Israel. Então ali, lá no norte de Israel, um pouquinho mais para direita, nordeste de Israel, além do Jordão lá em cima. E tem um que é pouco conhecido, que Lucas fala sobre ele ali em Lucas 3, que é o Lisânias. Pouco se sabe sobre esse homem. Ele não era um dos Herodes, provavelmente. Um governo talvez ali, uma descendência grega, alguma coisa assim, pouco se sabe dele, mas ele ficou num pequeno distrito chamado Abilene, que fica a nordeste do Monte Hermon. Mas aí a Bíblia não fala, só nesse momento aqui em Lucas, que cita esse homem. Vamos para o mapa agora, vamos lá. Novamente com o mapa aqui, agora a gente está com o nome dos Herodes que governavam essas regiões de Israel. Olha aqui, falei do Arquelau, olha ele aqui, ele governava a Idumeia, ele governava a Judéia, ele governava Samaria, tá aqui, O Antipas, ele já pegava essa região aqui da Galileia e a região da Pérea, do Rio Jordão. Temos aqui o Herodes Filipe, nordeste, lembra que eu falei, é essa região aqui. Lembra que eu falei da Cesareia Marítima? Ela fica desse lado aqui, Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe. Ela ficava nessa região aqui exatamente, provavelmente por causa desse nome aqui, do Filipe. E a outra Cesareia ficava nessa região mais ou menos por aqui, que é a Marítima, porque fica perto do mar. E o Lisânias, esse governador, ele ficava nessa região aqui, é pouco falado ele. Então, aqui é a divisão do governo dos Herodes. Ora, olha que curiosidade interessante. Você lembra que quando Pilatos, ele está julgando Jesus, ele ouve falar que Jesus é galileu? Por quê? Porque Jesus ele cresceu em Nazaré, nessa região aqui, onde o mouse está mostrando aqui, Jesus ele cresceu nessa região aqui, por isso que ele era conhecido como Jesus o Nazareno, Jesus o Galileu, exatamente por causa dessa região, por mais que ele tenha nascido aqui na Judéia, descendente aí da tribo de Judá. Por ele ter nascido aqui, quem era responsável por julgar ele? O Herodes Antipas. Por isso que quando, nessa época aqui, da morte de Jesus, da prisão de Jesus,
quem estava governando, quem estava aqui como administrador, não era mais o Arquelau. Lembra que eu falei que ele ficou pouco tempo e na infância de Jesus ele foi retirado do poder por Roma? Então, quem estava aqui administrando essa região era um procurador, que era o Pôncio Pilatos. Então, o procurador ficava aqui na época de Jesus e na época de Jesus o Herodes ficava nessa região. Michel, mas Pilatos enviou Jesus para toda essa distância para falar com Antipas lá em cima? Não teve tempo, né? Jesus foi preso, sentenciado muito rápido. Sim, jovem, mancebo, inteligente. É porque nessa época, se você for ler o texto bíblico, Pilatos fala assim, Herodes está em Jerusalém, levem para ele. Porque Herodes tinha descido, o Antipas tinha descido para as festas da Páscoa. Lembra que Jesus foi crucificado ali na Páscoa, próximo da Páscoa? Então ele já estava aqui em Jerusalém nessa época para as festas. Então levaram para ele. E aí depois ele transfere novamente para Pilatos. Só para você se situar nisso aqui. Agora mais aqui sobre o Herodes Antipas. Ele governou ali do 4, né? Lembra que o Herodes o Grande, ele teve um domínio ali de alguns anos antes de Jesus nascer até o 4º ano. Então, a partir do 4º ano é dividido entre seus filhos, o reino, e aí cada um fica com um pedaço. O Antipas governou aí de 4 até 39, então ele ficou pouco tempo depois que Jesus morreu e ressuscitou. Ele era o governador da Galileia e da Pérea. Mateus 14, uma das referências de várias sobre o Herodes Antipas, conhecido também como tetrarca, que você já entende agora o que é. Agora vamos falar um pouquinho sobre o tribuno. Eu achei interessante falar sobre tribuno, porque, por mais que eu não tenha especificado no início da aula, esse termo aparece na Bíblia. O tribuno era um comandante de mais ou menos 1000 homens. Em Atos 23 aparece um tribuno lá, que às vezes pode confundir com César, o imperador. Porque existia um César na época do Novo Testamento, que o nome dele era Cláudio. Então, quando você lê o texto ali, por exemplo, de Atos 23, Paulo interage com o tal de Cláudio Lisias. Então, se você não prestar atenção, você pode confundir. Então, o tribuno era como se fosse um general que tomava conta de um destacamento militar, de cavaleiros, de soldados, e era mais ou menos ali 1000 pessoas. Olha que detalhe interessante. E Paulo interagiu com um tribuno chamado Lisias. Atos 23. Ele era um comandante de um destacamento ali de Jerusalém. E na época da prisão, de uma das prisões de Paulo, ele ajudou Paulo em um certo sentido. Porque os religiosos da época queriam matar Paulo. E ele protegeu Paulo até que ele fosse levado para o procurador que estava ali na época, que era o Félix. Lembra que a gente já falou dele? E aí Félix foi ali julgar e aí a história continua. Vendo é mais fácil de entender. Autoridades citadas no Novo Testamento, está em ordem ali de história. Esses aqui são as autoridades. César é o imperador de Roma. E ali tem um período em que eles viveram e foram citados no Novo Testamento. Lembrando que aqui são apenas as autoridades citadas no Novo Testamento, tá? Para uma lista completa, aí você tem que procurar aí na internet. Otaviano Augusto, ele governou, foi imperador de Roma, autoridade suprema do Império Romano, de 31 anos antes de Cristo até 14 depois de Cristo. Então ele reinou durante a primeira metade da vida de Jesus. Ele era o que governava quando Jesus nasceu. Lucas 2:1, você vê referência sobre ele aí. Tibério César, também título, ele governou aí de 14 a 37. Então, se eu perguntar para você assim, quem foi o César, quem foi o imperador que governou na época do nascimento de Jesus? Otaviano Augusto. Quem foi o governador, o imperador, melhor dizendo, de Roma, que estava no poder na época que Jesus foi crucificado, o ministério de Jesus, tudo mais? Foi o Tibério. Então, de 14 a 37. Ele reinou durante a segunda metade da vida de Jesus. De 41 a 54, aí Cláudio. Por isso que eu fiz questão de falar sobre o tribuno, por isso que é importante nós entendermos o contexto. Porque a Bíblia, ela conta a história, mas vai ter determinados momentos que eles não vão entrar em detalhes. Porque eles partem do princípio que a pessoa que está recebendo o escrito, que foi escrito para aquele povo daquela época, eles já entendem um contexto. Mas nós estamos aqui há 2000 anos depois. Então é preciso a gente entender isso. Então naquela época ali, por exemplo, de 41 a 54, tinha um imperador de Roma chamado Cláudio.
que o título dele era César. Então Cláudio ele ficou de 41 a 54. Ele ordenou que todos os judeus saíssem de Roma. Então por isso que quando Paulo se encontra, vai nas suas viagens, ele encontra com algumas pessoas lá, muitos judeus em outras regiões. Provavelmente foi por causa dessas expulsões que foram acontecendo. Depois tem uma que acontece no ano 70, que é uma destruição do Templo de Jerusalém, e depois uma destruição definitiva no ano 133, 135 com o imperador Adriano. Então são levas de expulsão. O povo de Israel foi expulso da sua terra, o povo judeu. E Nero, muito conhecido, né? Não é porque é o gravador de CD, o software de gravador de CD para o pessoal mais antigo aí, mas o Nero, conhecido aí pelas suas loucuras, provavelmente foi ele que incendiou, a história conta que ele incendiou Roma e botou a culpa nos cristãos. Ele decapitou Paulo e crucificou Pedro. Foi o Nero aí, de 54 a 68. Paulo apelou para ele durante sua prisão por Félix e Festo. Paulo ali, você conhece a história, os religiosos da época acharam que, poxa, ele deu um tiro no pé, porque Paulo na hora, ele é levado para esses procuradores, para Félix e Festo, mas ele apela para César. E como ele tinha cidadania romana, ele usou do seu poder político. E aí o procurador não podia fazer mais nada. Falou assim, eu poderia ter te soltado, mas você não quis, então agora você vai morrer nas mãos de César lá. E enviou ele para Roma. Mas o Paulo ele já sabia disso, ele queria ir para Roma. E o pessoal ali, os inimigos de Paulo, achou que ele estava dando um tiro no pé. Na verdade não, ele estava fazendo aquilo que ele queria mesmo. E aí ele vai para Roma, e aí o evangelho é expandido. Agora vamos para os governadores da região ali de Israel, para a gente poder entender isso melhor. De 40, lembra que eu falei que foi alguns anos antes de Cristo? O Herodes o Grande, o pai dos Herodes, ele governou de 40 antes de Cristo até 4 antes de Cristo. Porque na verdade tem aquela questão do atraso das datas, né, que Jesus nasceu, tentou matar o bebê Jesus, ordenou a morte de todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém. Aí temos ali o Arquelau, Herodes Arquelau, de 4 anos antes de Cristo até 6, olha aí, ele ficou pouco tempo, foi retirado do poder, ele foi como se fosse um procurador da Judéia e Samaria, era um Herodes. Uma curiosidade, os Herodes, eles eram idumeus, eles eram descendentes de Edom, de Esaú, então isso tinha também um probleminha ali com relação à descendência de Jacó, eles não gostavam muito dos Herodes por conta disso também, por ele também ser um rei mau, um rei promíscuo e tudo mais, eles eram aí descendência de Esaú. Teve o Herodes Antipas, o mais conhecido, de 4 a 39 depois de Cristo. Aí você conhece, já falamos muito sobre a história dele. Ele é conhecido também porque ele decapitou João Batista. Pilatos enviou Jesus a Antipas para ser julgado, mas Jesus ficou em silêncio diante dele. Ele era muito promíscuo, ele usurpou, digamos assim, adulterou ali, pegando a mulher do seu irmão Filipe. Aqui existe um probleminha, porque muitos especialistas têm a opinião de que o Herodes o Grande provavelmente teve 2 filhos chamados Filipe. Não se sabe exatamente de qual Filipe veio essa mulher, que é Herodias, né? Então ele ficou de 4 até 34. Pôncio Pilatos foi o procurador da Judéia e Samaria, atuou no julgamento de Jesus, a gente já falou sobre ele aí, de 26 a 36. Vamos seguindo. Aqui vai chegando alguns outros Herodes. Agripa I. Ele decapitou o apóstolo Tiago, prendeu Pedro, aquela prisão que Pedro foi solto, com a ajuda do anjo. Ele governou ali de 37 a 44. Esse Agripa I, gente, ele foi o filho de um outro filho, que eu não citei até agora, de Herodes o Grande. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. E esse Agripa I, ele foi o que morreu comido de bicho. Lembra da história? É ele. Temos o Félix Antônio, já falamos um pouquinho sobre ele aí citando. Ele deteve e prendeu Paulo. Ele foi um procurador aí da Judéia e Samaria. Félix Antônio, de 52 a 58, depois o Pórcio Festo, de 58 a 62, foi procurador da Judéia e Samaria, tá as referências bíblicas para você. Como sucessor de Félix, manteve Paulo prisioneiro e finalmente o enviou para Roma. Foi para ele que o Paulo apelou a César. Agripa II foi filho do Agripa I. Assim que o Agripa I morreu lá comido de bicho, depois de um certo tempo, depois desses procuradores, entrou aí o Agripa II, de 52 a 70. Ele foi conhecido como tetrarca também, deram esse título para ele.
Ele governou ali Galiléia, Pérea e Itureia. Ele ouviu a defesa de Paulo enquanto este era prisioneiro de Festo. Então, você lembra, Paulo passou por todas essas autoridades. Você vê que Paulo, não foi à toa que Deus o usou. Ele tinha habilidade para falar com autoridade, até por causa também do seu conhecimento. Ele era um cara letrado, um cara que falava várias línguas e tinha sido judeu, fariseu, então entendia muito de lei. Coloquei aí algumas observações aí para vocês. Ó. César, imperador romano, procurador, governador de um território, já falei isso para vocês, que não tinha uma posição de província, era algo pequeno. Tetrarca, um governador de uma província mais representativa. Mencionei ali, ó, quando Herodes morreu em 4 a.C., Herodes o Grande, Israel foi dividido por Augusto entre os seus 3 filhos de Herodes. Aqui um outro mapa que eu queria mostrar para vocês, que mostra um pouquinho aí da genealogia dos Herodes, para a gente poder entender um pouco mais. Herodes o Grande, aquele da época do nascimento de Jesus, que quis matar os bebês, né, que matou os bebês e quis matar Jesus pequenininho. E aí os seus filhos, o Arquelau, que ficou pouco tempo, já falei para vocês, foi tirado do poder. O Herodes Filipe I, olha ali o Herodes Filipe II. Então, você vê que o outro slide, aquelas são imagens que eu peguei de livros, alguns eu escaneei. O Herodes Antipas, ele se relaciona com a esposa do Filipe I, chamado Herodias. Esse Filipe I, ele tem uma filha com a Herodias chamada Salomé. Então, a Herodias, que é sobrinha do Antipas, tem uma filha, Salomé. Então, Antipas, ele se engraçou, né? Foi seduzido pela Herodias e também pela Salomé. A gente conhece isso lá no texto bíblico, porque Herodias usa Salomé para, de alguma forma, obrigar o Herodes a matar o João Batista, porque o João Batista batia de frente com Herodes. Herodes gostava do João Batista, ele falava muito desse pecado de adultério do Herodes, jogava na cara mesmo, ele jogava, e Herodias ficava indignada com isso. Então ela ficou muito tempo tentando ver uma forma de matar o João Batista e conseguiu. Então ela usou ali a Salomé, aquele negócio da dança, eu dou até X parte do meu reino, e aí no final ela falou que queria a cabeça do João Batista numa bandeja. Então você começa a conhecer um pouquinho da história. Então a Herodias era uma sobrinha do Herodes Antipas, né? E a Salomé filha da sobrinha, e ele se engraçou com as duas. Tem um Aristóbulo, que eu não mencionei ainda, mas foi um outro filho do Herodes o Grande, que é dele que sai o Herodes Agripa I, que foi o que foi comido por bicho. E aí do Herodes Agripa I sai o Herodes Agripa II, que foi o que mandou Paulo para Roma a pedido dele próprio. Então, um pouquinho aqui dessa genealogia dos Herodes. E continuando no mapa, esse mapa colorido aqui ele dá uma alusão melhor, mostra melhor. Vemos aqui a divisão do reino do Herodes o Grande, bem lá no início, lá na infância de Jesus, como isso ficou dividido. Aí o tempo de cada rei, você já ouviu falar, que a gente já mostrou aqui, mas aqui só para você entender naquela divisão como ficou. Parte verde aí o Herodes Antipas, parte rosa, vermelha, o Arquelau, e a parte amarela o Herodes Filipe. Então aí você começa a entender os domínios dos Herodes. Algo mais complexo aqui, da genealogia dos Herodes. Não precisa decorar, gente. O vídeo você pode dar pausa e depois olhar com calma. O visual é bom que você entende melhor. Vamos lá. Herodes o Grande, está lá envolvido, circuleiro com azul, lá em cima para você ver. Deixa eu passar o mouse aqui, olha aqui, tá bem aqui para você ver. Herodes o Grande. Aí teve várias esposas. Esse mapa aqui, esse gráfico aqui, ele está em espanhol. Então você vai perceber que tem alguns termos aqui que você pode não entender. Mateus 2 é o texto. Olha quantas esposas o Herodes o Grande matou. Quantas pessoas ele matou, melhor dizendo aqui, Mariana I, ele matou. O filho da Dóris ele matou. O filho da Mariana ele matou. O outro filho da Mariana, o Aristóbulo, que é o pai do Agripa I, que depois gerou o Agripa II, ele matou. Tudo medo de perder o poder. E aqui são os outros filhos dele. Então teve o Aristóbulo, teve o Herodes Filipe, o Arquelau e o Herodes Antipas. Por isso que você não vê aí domínio por Aristóbulo, porque ele morreu, provavelmente por isso. Mas ele dividiu o reino ali entre o Filipe, né, o Arquelau e o Antipas. O Herodes Filipe tem a sua filha chamada Salomé, e ela nasceu da união com Herodias. E é essa Salomé
que envolve lá o Antipas dançando, e Herodias é a esposa roubada, adulterada, digamos assim, né? Adúltera ali do Antipas. Era um problema sério, gente. Interessante que todos esses, tanto o Antipas quanto o Pilatos, por exemplo, tiveram oportunidades aí de ouro. O Agripa, todos tiveram oportunidade de ouro de inocentar os inocentes, Jesus, Paulo, Pedro, mas agiram pela impiedade, coração distante de Deus. Isso aqui, gente, olha que interessante a arqueologia. Isso aqui foi uma moedinha que foi encontrada por uma criança. Estava tendo uma excursão escolar num riacho ali próximo de Siló, e essa criança ela encontrou uma rara moeda, com uma inscrição com o nome do Herodes Agripa I. Existe um ministério da arqueologia lá em Israel que trata desses artefatos, dessas relíquias históricas. É só cavar que com o tempo as coisas vão aparecendo. Então é muito fácil nesse sentido encontrar algumas coisas. É um sanduíche, porque a cidade foi construída em cima da mesma cidade, porque foram destruídas, reconstruídas durante vários séculos, muita guerra na região, e ali foi soterrando muita coisa. Então a arqueologia está sempre encontrando alguma coisa. Para você ver, ter uma ideia, uma criança encontrou um achado arqueológico importantíssimo nessa época, na época dos governadores de Israel. E é baseado nesses ensinos de hoje que eu queria agora passar com vocês o jogo de perguntas e respostas. Nossa aula eu tentei ser o máximo possível aqui, bem objetivo, muito visual também para você poder entender. Mas eu quero saber se você aprendeu. Então eu separei algumas perguntas aqui, eu quero ver se você conseguiu registrar alguma informação. Vamos lá? Vamos para nossas perguntas e respostas? Vamos associar, vamos relacionar os nomes às afirmações. Antipas, número 1, 2, César, 3, procurador, 4, tetrarca. Então eu vou falando a afirmação e você vai me dizendo que número você colocaria aqui. 1 para Antipas, 2 para César, 3 para procurador, 4 para tetrarca. Administrador ou governador, como um prefeito de província. Ele era como um agente, um delegado do imperador. No Novo Testamento, o termo se referia ao governador da Judéia. Quem seria essa pessoa? Tempo para você pensar, 20 segundos. Pensem, pensem, pensem. Pensem, pensem, pensem. Será que Antipas, César, procurador ou tetrarca? Acabou o tempo. Vamos para a resposta então? Vamos lá, você já pensou? Vamos que é jogo rápido, não pode demorar muito. Será que é 1, 2 ou 3? Ou 4? É o 3, gente, é o 3. É procurador. Por exemplo, Pilatos, Festo, Félix eram procuradores, eram governadores que governavam a região ali da Judéia no Novo Testamento. Por exemplo, vamos para a próxima pergunta. Muito fácil, hein? Já até respondi algumas. Você vai fazer a mesma coisa, olha. Número 1 para Antipas, número 2 para César, número 3 para procurador, número 4 para tetrarca. Pôncio Pilatos, que governou de 26 a 36. Ele era o quê? Antônio Félix, facinho. Pórcio Festo, o que ele era? Se relacionou com a mulher do seu irmão, era um tetrarca. Agripa II, Tibério. Molinho, hein? Pensa em 20 segundos. Quem seria Agripa II? Tibério. Tibério era o quê? Era um Antipas? Era César? Era um procurador? Era um tetrarca? Tempo acabou. Vamos para a resposta? Vamos lá? Tá aí a resposta. Você está acertando?
Show de bola, hein? Você não acertou? Fica triste não, você está aprendendo, faz parte, aqui é uma escola. Ó, o Pôncio Pilatos, como já falei anteriormente, era um procurador. Número 3, Antônio Félix, mesma coisa. Festo, mesma coisa. Ambos eram procuradores, prefeitos, governadores da faixa ali da região da Judéia. Se relacionou com a mulher do seu irmão, era um tetrarca, óbvio que é o Herodes Antipas. Então é o número 1. Número 4, para o Agripa II, ele foi um tetrarca. Ah, Michel, mas o de cima também não podia ser um tetrarca? Sim, mas por isso que eu já botei, olha lá. Ele era um tetrarca, então exatamente para não dar esse problema. E o número 2 é o último, Tibério. Tibério César, gente. Ele era o imperador de Roma. Vamos para a próxima e última pergunta? Líder de uma quarta parte. Depois o título ficou ligado a uma autoridade um pouco abaixo de um rei, mas era comum chamar governantes orientais de rei. Era Antipas? Era César? Era procurador ou era tetrarca? Qual seria a resposta certa? Pense aí, ó, 20 segundos. Pensem. Essa aqui é meio uma pegadinha, vamos ver se vocês vão perceber. Pensem. Acabou o tempo. Vamos para a resposta? Vamos lá? Número 4, gente. O tetrarca era o líder de uma quarta parte. Não estaria errado, talvez, se você colocasse o número 1 Antipas. Por isso que eu falei que poderia ser uma pegadinha. Mas a forma como eu escrevi direciona a resposta para o item 4, para o número 4. Mas como nós estamos falando do título específico, então a gente está falando aí especificamente do tetrarca. Líder de uma quarta parte era um tetrarca. Parabéns aí para você que conseguiu acertar. Para você que não acertou, não tem problema. Você está aprendendo. E a nossa escola bíblica é exatamente para isso, para trazer conhecimento para você, para fazer você aprender mais sobre a palavra de Deus. E agora eu queria finalizar com vocês refletindo sobre um versículo. Queria que vocês lessem comigo, vou colocar aqui na tela. Lucas 3:1, que foi um texto que nós mencionamos muito aqui na aula de hoje. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. E aí eu queria falar um pouquinho, resumidamente, tirando aqui uma lição para a gente, sobre essas pessoas que viveram nessa época, que governaram, que tinham poder nas mãos. Na verdade, eles tinham poder nas mãos. Vemos aí o Antipas, a família dos Herodes de uma forma geral, o Pilatos como autoridade governamental, tivemos ali o Festo, o Fausto, tivemos ali o Agripa I, o Agripa II, pessoas que tinham autoridade nas mãos. E todos eles têm, pelo menos nesses momentos, esses que interagiram com Paulo, com Pedro, com Jesus, todos eles compartilharam de uma falha, de um pecado que eu queria deixar para você pensar e refletir. Uma coisa chamada omissão. Tiago 4,17 diz que aquele que sabe fazer o bem, ou que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A omissão, ela é um tipo de pecado. E esses homens, eles tiveram medo, alguns deles, por exemplo, Pilatos, de se posicionar. Nem a esposa dele, a possível Cláudia, alertando que Jesus era um justo, ele se negou a abrir mão, por exemplo, da sua credibilidade, talvez medo de ficar mal com o imperador, ou de ficar mal com os religiosos da época, a aristocracia da época, porque poderiam dedurar ele para o imperador. Enfim, ele tinha um poder para libertar Jesus e não libertou. Os outros, interagindo com Paulo, por exemplo, Agripa II, os procuradores como Festo, Fausto, que tiveram a oportunidade de interagir com Paulo, todos tinham ali autoridade para poder liberar, mas não liberaram. Ninguém usou da autoridade para fazer o bem. E você vê que a história deles é uma história de corrupção. Os Herodes, por exemplo, um pai que matava o filho, matou a esposa com medo de perder o poder, tudo norteava poder. Por que eles não se manifestavam? Por que eles não fizeram alguma coisa? Medo de perder o poder, medo de perder a autoridade. Vemos isso na família dos Herodes, os filhos, dos Herodes, o Herodes Antipas, por exemplo, um homem que até gostava do João Batista,
mas se deixou levar pela luxúria, pela sedução de uma mulher, de uma menina talvez, né? De uma jovem como Salomé, entregou um justo, matou um justo por conta da promessa. Poxa, ele era rei. E ele, não posso voltar atrás porque eu sou rei. Mas você é rei, a autoridade está nas suas mãos. Mas era uma cultura, era um costume, era o medo dele na época. Era uma vida regrada de idolatria, de prostituição. Né? O Herodes Antipas ali pegou a esposa do seu irmão, né? Uma promiscuidade, tudo ali dentro, muita morte, arrogância. O Agripa I morreu comido de bicho porque absorveu a glória que era para Deus, e ele recebeu as honras divinas que o povo mandava para ele, ele não transferiu para Deus, e assim ele foi morto, né? Alguma doença o acometeu e ele morreu. A Bíblia deixa bem claro, comido de bicho. Deve ter sido uma enfermidade muito grave, mas por conta da sua arrogância, da sua soberba, os outros por conta da sua prostituição, do seu amor pelo poder, da sua ganância e principalmente omissão. Não fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Por isso que hoje, você que é estudante da Bíblia, um crente em Jesus, não basta apenas você ler a Bíblia. Não basta apenas, talvez, você até estudar a Bíblia, mas você precisa colocá-la em prática. Se você sabe fazer o bem, não deixe de fazer, faça. Faça. Se tiver que puxar a orelha de um amigo seu que está cometendo um erro, com toda a educação, com todo o amor, vai lá, discipline, chame atenção, você que tem mãe, você que é mãe e pai, não deu mole, por exemplo, pessoas da palavra de Deus que foram omissos, como Davi, deixaram a coisa acontecer dentro da sua família e assim tiveram problemas terríveis historicamente falando. E assim como essas grandes autoridades que tinham o poder para fazer o que era certo, mas não fizeram. Que possamos guardar isso no coração e que possamos fazer sempre o certo, sempre orientados pela palavra de Deus, sempre seguindo as orientações de Deus na sua palavra, nos seus mandamentos, e assim caminhando de uma forma justa, uma forma perfeita, porque estamos num processo de santificação, então estamos nesse processo até o dia que Jesus vai nos levar para a eternidade. Amém? Que Deus abençoe você e guarde você. A nossa Escola Bíblica termina por aqui, Escola Bíblica Esperança. Fico agradecido, fico feliz de você ter ficado com a gente aqui aprendendo um pouquinho mais. Que Deus continue falando com você através dos cultos da Igreja Nova Esperança. Você é o nosso convidado a estar com a gente aqui. O site da igreja você já conhece, www.batistanovaesperanca.com. Nossos cultos aqui, terça-feira via Google Meet, de forma online. Quarta-feira é o culto Esperança em Cristo, de forma online. Quinzenal. Aqui nós temos as EBDs, né, de forma quinzenal, 8 horas da noite. Sexta-feira também quinzenal, encontro com Mulheres em Ação. É um encontro que surgiu na época da quarentena obrigatória de Covid. E foi uma coisa simples que aconteceu via Google Meet e tomou uma proporção nível nacional. Muitas mulheres do Brasil inteiro, então você também é nosso convidado. E você pode, qualquer coisa, qualquer dúvida, falar com a gente via telefone. 2199-157-2387. Nós temos aí o grupo do WhatsApp, Nova Esperança News. E através desse telefone você também consegue ter, se você tiver acesso ao Nova Esperança News, né, quiser entrar no grupo, a gente te coloca lá, você liga pra gente, manda mensagem, e aí você recebe os links desse culto via Google Meet. Você em primeira mão você vai receber. E aí você fica sabendo de todos os encontros e novidades da Igreja Batista Nova Esperança. E domingo você tem aqui o nosso culto às 18 horas, tanto presencial quanto online. Você é nosso convidado a estar com a gente aqui, se você mora perto. Se você mora distante, acompanhar a gente aí pela internet, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pela presença, fique na paz e tchau!